Bom dia, meus amigos. Como a cada sábado, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo dentro da doutrina espírita e vamos iniciar com a nossa prece. Irmão Jesus, que elevamos o nosso pensamento em oração, inicialmente a te agradecer por mais um dia em nossas vidas. Que possamos contar, mestre amigo, com a tua amorosa proteção no dia de hoje. E assim te rogamos humildemente que tu possas, tendo a misericórdia, amparar e assistir a todas as famílias que nesse momento atravessam a transição planetária de renovação e necessitam do teu amparo, do teu amor e da tua bondade. Que a tua paz, Jesus, esteja em nossos corações nesse momento e que a tua paz possa nos fortalecer a confiança em Deus, nosso Pai que a tudo permite, que seu amor infinito possa nos envolver nessa manhã e que possam os bons amigos espirituais em seus braços acolherem aqueles irmãos e irmãs que nesse instante retornam à pátria espiritual. Ampara, Jesus, nossos bons propósitos, nos animando a ser melhores a cada dia, e que a tua paz e a tua luz nos envolva sempre. Assim, mestre amigo, em teu nome, em nome de Deus, da espiritualidade amiga que nos cerca, nos envolve e nos assiste, nós declaramos o início dos nossos estudos nessa manhã abençoada, desejando a todos muita paz. Bem, meus amigos, nós vamos estudar nessa manhã o sono, os sonhos e a independência da alma. Eu não tenho dúvida que esse tema vai nos trazer muitas reflexões, porque todos nós, quando dormimos, temos as nossas experiências fora do corpo e, sem dúvida nenhuma, alguns lembram, outros nem tanto. E eu vou até propor àqueles que estão inscritos em nosso canal, que desejarem, após o nosso estudo, deixem algum comentário ou algum questionamento, que durante a semana eu terei prazer de responder algumas dúvidas que aparecerem aqui no nosso estudo, até porque a nossa proposta não é esgotar esse que é um tema tão pulsante, tão interessante, que é o sono, os sonhos e a emancipação da alma, né? A liberdade que possuímos temporariamente. Mas vamos aqui a alguns conceitos iniciais. Nós sabemos que somos espíritos e, como tal, muito sutis. Quando estamos no mundo espiritual, com o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, nós estamos ali atendendo às leis naturais do espírito. Em dado momento, por necessidade de progresso, nós já estudamos aqui pelo fenômeno da reencarnação, então nós retornamos à pátria física, ao mundo das formas, e nos ligamos novamente a um corpo físico. A partir desse momento, mesmo sendo espíritos, nós vamos estar na condição de encarnados, ligados novamente a um corpo físico, e passaremos a atender às leis da matéria. Na palavra dos Espíritos, vamos ficar por um tempo cativos
aqui no mundo material. Mas o estudo de hoje vai nos mostrar que nós não estamos tão presos assim à matéria todo instante da nossa vida. Principalmente na hora do nosso sono, do nosso repouso do corpo físico. Então, o que é que acontece e o que é que nos explicam os espíritos? Que quando nós estamos repousando pelo sono, os laços que nos unem o perispírito ao corpo físico, esses laços como que se afrouxam. E então, o espírito se liberta parcialmente do corpo, dele se afasta temporariamente, e uma série de situações nós passamos a viver, deixando o corpo em repouso, e nós vamos então naturalmente nos afastando do corpo e passamos novamente a atender às leis espirituais. Porque o corpo está lá em repouso. Nós, espíritos, nos afastamos e temporariamente passamos novamente a atender às leis do mundo espiritual. E mais liberdade, e mais potencialidades, como nós vamos estudar nessa manhã de hoje. Então, os espíritos dizem isso, que quando nós deixamos o corpo em repouso, o espírito não necessita desse repouso e continua em atividade. E aí o que ocorre, meus irmãos e minhas irmãs? O corpo entra em repouso para repor as suas energias naturais e nós, espíritos, então, vamos fazer a nossa viagem pelo mundo espiritual. E nós vamos buscar aquelas paisagens que naturalmente nos atraem. Nós vamos buscar o objeto dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente vibra. E até poeticamente os espíritos dizem assim: nós vamos por onde o nosso coração nos leva. Então, uma vez nos afastando parcialmente do corpo físico, parcialmente porque nós continuamos ligados à matéria, mas parcialmente nos afastamos. E vamos buscar justamente as regiões que nos atraem. Aquilo que está ajustado ao que pensamos, ao que queremos, ao que desejamos. Realmente é onde o nosso coração nos encaminha. E nesse afastamento do corpo físico, nós então temos experiências assim muito especiais. Nós vamos nos encontrar com aqueles parentes que já desencarnaram primeiro que nós, e aí temos esse encontro maravilhoso com esses espíritos que são muito caros ao nosso coração, dialogamos com eles, trocamos as nossas impressões. Nesse afastamento também parcial do corpo físico, nós temos contato com outros espíritos que conhecíamos de outras jornadas. Nessas experiências também, muitas vezes, nós aproveitamos para nos instruir, sim, para aprendermos uma série de questões que nós aplicamos aqui na matéria, quer seja na nossa profissão, quer seja no nosso campo religioso, no contato com os nossos semelhantes. Então é justamente nesse período do sono, em que estamos parcialmente desprendidos do corpo, é que nós temos mais facilidade de, travando contato com outros espíritos, nos instruir, receber orientações. E muitas vezes também recebemos conselhos para os nossos momentos aqui do dia a dia. Certa vez, eu estava com algumas decisões muito importantes para tomar e quando fui repousar, fiz aquela minha preparação. Entrei em prece e pedi ajuda à espiritualidade para esses momentos que eu precisava tomar algumas decisões que diziam respeito a mim e a alguns dos meus semelhantes. Não deu outra, gente. É como diz lá no Evangelho: pedi
e obtereis. Quando me senti fora do corpo físico, plena consciência de que eu estava fora dele, até porque em alguns momentos a gente chega a ver o corpo físico lá em repouso. Então, quando me vi totalmente desperto fora do corpo físico, um espírito então se apresenta à minha frente, senta-se ao meu lado e disse: vamos bater um papo, vamos conversar. E, sem sombra de dúvida, quando eu voltei a acordar o estado de vigília, eu ainda trazia algumas impressões desse momento de aconselhamento que eu tive. Como também existe a possibilidade de, fora do corpo físico, nós nos juntarmos a outros espíritos para trabalhos, para atividades próprias no campo espiritual, ou inspirar algumas pessoas na matéria, ou participar de um grupo de oração, ou fora do corpo físico, junto a esses espíritos, visitamos instituições, alguns hospitais, enfim, fora do corpo físico, nós temos muitas possibilidades de aproveitamento dessas horas. Agora, como falamos no início, nós buscamos naturalmente aquelas regiões que nos atraem. Buscamos naturalmente as atividades que nos dizem mais respeito à nossa condição espiritual. Então, o que é que ocorre? Nos ensinam os espíritos que muitas vezes nós temos essas experiências fora do corpo físico e vocês poderiam dizer: e por que então nós nem lembramos de tudo ou lembramos muito pouco daquilo que sonhamos, dessas experiências no mundo espiritual novamente? Eles nos ensinam e nos advertem que a matéria do corpo é muito grosseira ainda. E quando nós estamos parcialmente desprendidos do nosso corpo, o que acontece? Nós percebemos, as nossas percepções não são pelos órgãos do corpo. Nós temos as nossas percepções pelo perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Então, naturalmente, quando nós retornamos à matéria, há um choque vibratório entre a sutileza que somos espiritualmente e a densidade do nosso corpo físico. É por isso que muitos sonhos ficam meio que desconexos, porque nós lembramos fragmento dessas experiências. Mas o que é que acontece muitas vezes, como essa experiência que eu tive e narrei para vocês? No momento oportuno, esses aconselhamentos, muitas vezes, que nós, ao voltarmos para o corpo, esquecemos, no momento oportuno, eles surgem, porque os espíritos os deixam arquivados em nossa memória espiritual. E vários outros fenômenos interessantes acontecem quando nós estamos desprendidos parcialmente do corpo. Quer ver um exemplo? Nós passeamos, como nós dissemos, por onde o coração nos leva. Então, às vezes, nós estamos fazendo uma viagem para fora do nosso estado ou mesmo fora do nosso país, passamos em certos locais e não dá aquela lembrança. Poxa, eu já passei por aqui. Eu tenho lembrança que já conheço esse ambiente. Nada mais é do que aquele passeio que nós fizemos fora do corpo físico, enquanto o corpo repousava. Realmente, nós transitamos em alguns ambientes físicos e quando a gente volta para a matéria que passa por ali, a lembrança nos chega. Outra coisa muito importante que às vezes acontece durante o nosso sono físico e que nós estamos semi-libertos é termos a consciência do que virá no futuro, as ditas premonições. Então, muitas vezes acontece de nós termos conhecimento de alguns fatos que ainda vão acontecer. Isso acontece fora do corpo físico. Por quê? Porque, volto a dizer o que eu disse no início, nós estaremos parcialmente novamente
atendendo às leis espirituais. Então podemos sim ter algumas premonições, informações de algo que vai ainda acontecer. Como também podemos ter lembrança de situações pretéritas nossas e de outras pessoas também. Essas informações fora do corpo nos chegam. Outra situação que podemos vivenciar fora do corpo é justamente a visita, sermos visitados por alguns espíritos, ou desencarnados, ou mesmo outros encarnados que estão repousando, podem vir nos visitar no horário em que estamos despertos fora do corpo. Outro fenômeno que vocês devem estar lembrando que vocês também pode ocorrer é o que nós chamamos de volitação, que é a situação em que nos sentimos voando fora do corpo físico. É o dito desdobramento da matéria. Nós então estando fora do corpo físico, nós nos deslocamos com muita velocidade e muitas vezes nos sentimos sobrevoando mesmo certas regiões. É o que nós chamamos, os espíritos dizem que é a volitação. Então, meus irmãos, percebam que nessas reflexões que estamos fazendo, muitas coisas se desdobram, muitas coisas acontecem quando estamos fora do corpo físico. Então é muito importante que quando nós formos repousar, que nós então nos preparemos espiritualmente para isso. Então quando formos dormir, é muito importante a força da oração, como preparação para o nosso desdobramento, para o nosso deslocamento parcial do corpo físico. Então os Espíritos nos ensinam que quanto mais evoluído estivermos, quanto mais depurado estiver o Espírito, maior será a nossa possibilidade de tarefa, de ações, de conhecimento, de instrução fora do corpo físico. Então a prece é um excelente mecanismo de preparação quando nós vamos entrar no repouso natural do nosso corpo material. Mas não poderia encerrar nossas reflexões sem falar do poder da oração quando despertamos novamente na matéria. Depois de vivermos nossas experiências no mundo espiritual, que retornamos ao corpo físico pela manhã, ao despertar, e aí recomendamos novamente a oração. E aí, para ilustrar esse momento de término do nosso estudo, eu trouxe aqui uma oração muito bonita do espírito Irma de Castro, Meimei. E a oração diz assim, que eu vou ler para vocês, para mim e para todos nós. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, assim não ver senão bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem de mim sintam a tua presença, Senhor. Reveste-me de tua beleza, Mestre, e que no decurso desse dia eu não te ofenda, eu te revele a todos, e que assim seja. Então, meus irmãos, espero que tenham gostado de mais esse estudo. Se inscrevam lá no nosso canal e, como eu disse no início,
Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, ou mesmo um comentário, entra lá no nosso canal e deixa sua dúvida, seu comentário, e no correr da semana eu terei o prazer e, na medida do possível, e respondendo a algum questionamento que porventura tenha surgido nesse nosso estudo. Que o amor de Deus nos envolva, e nesse momento eu deixo a todos minhas melhores vibrações e meu desejo de muita paz.